Olá pessoal, 2019 foi o ano em que usamos o smartphone para fotografar a Lua, em que as telas evoluíram e forneceram uma experiência de uso muito mais fluida, algumas até sem o odiado Notch. Também foi o ano em que as empresas testaram o leitor digital em toda a tela e o ano da consolidação de uma nova categoria, os smartphones gamers. Mas o ano chegou ao fim e está na hora de pegar a bola de cristal, encarnar a mãe de Ná e falar sobre o que esperar dos smartphones para 2020. Logo após a vinheta. 2020 deve trazer inovações e consolidar várias tendências que surgiram em 2019. Esse será o ano das câmeras de 108 megapixels ou mais, das telas com taxa de atualização de 90 Hz ou mais, e do design mais clean, entre outras novidades. Mas vou começar esse vídeo falando das coisas legais que ainda estarão longe da nossa realidade em 2020. Começando pelos aparelhos dobráveis. Não, os aparelhos dobráveis não devem popularizar em 2020. Novos modelos continuarão surgindo e mesmo os early adopters terão dificuldades em comprá-los. Afinal, não é para qualquer um pagar mais de 10 mil reais para ser uma espécie de cobaia. É tudo uma questão de forma e função. Os smartphones dobráveis ainda não têm uma função definida, servem mais para mostrar a capacidade das empresas de fazerem telas dobráveis e envelopá-las em um objeto de desejo do que criar um produto realmente útil. A tendência é que nos próximos 5 anos os aparelhos dobráveis ganhem mercado, mas ainda como produto de nicho, justamente pela dificuldade de produção em escala por valores competitivos. E nada de 5G por aqui em 2020. Desde o fim da TV analógica e a adoção da frequência de 700 MHz pelas operadoras de telefonia móvel, o 4G melhorou muito no Brasil. E isso é o que nos resta para 2020, nos conformarmos com a evolução do 4G, já que o leilão do 5G ficou para 2021 e provavelmente só veremos 5G aqui no Brasil lá pelo final de 2021 ou ainda 2022. Essa é a realidade. O pior é saber que tem uma grande chance do nosso próximo celular, o seu e o meu, já ser compatível com 5G, já que a Xiaomi sozinha lançará 10 modelos 5G em 2020, incluindo o Mi 10. Então imagina a quantidade de aparelhos que devem surgir somados todos os fabricantes. Quando o Brasil estiver fazendo o leilão das frequências em 2021, a expectativa é já ver 1,8 bilhões de conexões 5G no mundo. Isso para vocês terem uma ideia de como o Brasil estará atrasado. Mas enfim, só mencionei isso para vocês entenderem que lá fora o 5G será uma realidade em 2020, ao menos em mercados maduros. Já no Brasil, o 4G é o famoso é o que temos para o momento. Mas em termos de design, o que muda? Talvez aqui esteja a corrida mais acirrada dos últimos anos. Quem vai lançar o primeiro smartphone futurista sem bordas? Atualmente, os produtos disponíveis no mercado trazem um notch na parte superior ou apenas uma pequena gota, câmera na borda, furo na tela, câmera flip, câmera pop-up e, mais recentemente, surgiu a câmera de selfie embaixo da tela. Essa parece ser a bola da vez e a aposta para 2020 de empresas como Xiaomi e Oppo, que recentemente fez uma demonstração bastante promissora do que pode vir a ser a nova tendência para câmeras frontais. A vantagem da câmera embaixo da tela é que dessa forma é possível criar smartphones com telas mínimas e se livrar de vez do notch. Mas se vai ou não funcionar, saberemos em breve, já que os primeiros smartphones com câmera embaixo da tela devem aparecer no Mobile World Congress em março. Outra tendência está relacionada à feature que mais vende aparelho hoje em dia, a câmera. O Xiaomi Note 10 foi o primeiro celular equipado com uma câmera de 108 megapixels. E 2020 deve trazer vários celulares equipados com câmeras que atinjam essa resolução. 108 megapixels deve ser a aposta da indústria para o próximo ano, mas a Qualcomm quer ir além e está trabalhando com empresas de sensores para trazer câmeras de até 200 megapixels. Alheia a essa corrida estão Apple e Google, que há tempos usam a fotografia computacional como arma na sua linha Pixel. Já a Apple acertou a mão em cheio no iPhone 11, trazendo uma das melhores experiências de câmera do mercado nos iPhone Max e Max Pro. Ambas as empresas devem continuar trilhando esse caminho ao invés de buscar super resoluções. Já em termos de vídeo, devemos ter os primeiros smartphones filmando em 8K, o que é muito legal, tirando o fato de que você não vai ter muito onde assistir. Muitos flagships, como o próprio Xiaomi Mi 10, trarão também a opção de filmagem em super slow motion, a 960 quadros por segundo,
com o usuário podendo definir onde inicia e termina o efeito, dando muito mais controle ao processo. Também devemos ter uma experiência muito mais fluida ao usar o smartphone e em jogos. Essa é a promessa para 2020, com os principais fabricantes trazendo telas de 90 Hz e alguns deles se aventurando em 120 Hz ou frequências ainda maiores, já que Snapdragon 865 trará suporte a telas de até 144 Hz. Resta saber se teremos conteúdo para isso. Em 2019 a gente já teve um gostinho disso, com a Asus tendo recebido muitos elogios na qualidade da tela de 120 Hz presente no ROG Phone 2, além do OnePlus 7T Pro e Google Pixel 4, que trouxeram ótimas telas de 90 Hz, e esse deve ser um dos focos da indústria em 2020, o que certamente trará uma experiência muito melhor na usabilidade dos smartphones. E é sempre muito bom revisitar algumas tendências e ver se elas realmente se tornaram realidade. Uma delas, a das mais aguardadas no final de 2018, é a dos sensores de impressão digital na tela. Pois é, até hoje não vingaram como se imaginava. A tecnologia ultrassônica presente no Galaxy S10 é cara, não é muito responsiva e divide opiniões. Talvez com a produção em escala os preços caiam e a tecnologia evolua. Resta saber se os fabricantes irão pagar para ver em 2020. E lembra que eu mencionei lá no início desse vídeo sobre a categoria de smartphones gamers? Teremos mais modelos em 2020 e melhor, não serão tão caros. Bom, na verdade essa aqui é a minha pitada pessoal de futurologia. Lembrando que em 2019 a Qualcomm testou esse mercado ao anunciar o Snapdragon 855 Plus, lá pela metade do ano mais ou menos, ajudando assim a impulsionar o segmento smartphone games. O problema? Preço. O Snapdragon 855 Plus estava no topo do topo e o ROG Phone 2 chegou por aqui para poucos. E como a Qualcomm está investindo pesado na plataforma Snapdragon Elite Gaming, focada em jogos, a empresa está tentando tornar os smartphones gamers mais baratos. Desta forma, a empresa termina 2019 com o anúncio do Snapdragon 765G, G de games, um chip intermediário turbinado que permitirá o desenvolvimento de smartphones gamers de ótima qualidade a preços muito mais competitivos. Isso ainda me leva aos famosos flagship killers. O sonho da maior parte dos usuários, meu e seu novamente, é ter um telefone flagship, mas geralmente o preço acaba fazendo com que fique apenas no sonho mesmo. Aí surgem os flagship killers, aqueles telefones com ótimas specs, similares aos flagships, mas preço próximo ao dos intermediários. Em 2019, quem se destacou na gringa foi o OnePlus 7T Pro. Já no Brasil, talvez o Xiaomi Mi 9 e o Asus Zenfone 6 sejam bons exemplos de produtos com ótima spec a preços bem competitivos. Em 2020 tem um ingrediente novo a ser considerado. Os flagships virão com Snapdragon 865. Porém, como esse SoC não traz o modem embarcado, os fabricantes terão que comprar o modem X55 da Qualcomm, que é 5G, mais compatível com 4G, avulso. Isso poderá aumentar os preços dos smartphones flagships em aproximadamente $100 no preço final, o que por tabela complica a tarefa dos flagship killers. Dessa forma, talvez tenhamos mais candidatos a flagship killer equipados com Snapdragon 765G, dando show de autonomia e custando quase a metade dos flagships com Snapdragon 865. Mas e falando em termos de bateria, será que veremos bateria de grafeno? Essa será outra área que devemos ter uma evolução, mas ainda não será a revolução esperada. A Samsung vem trabalhando no desenvolvimento de uma bateria de grafeno desde 2017 e deve lançar um smartphone com esse tipo de bateria no final de 2020 ou em 2021. Essa é a promessa. Em teoria, smartphones com baterias de grafeno podem ser carregados totalmente em menos de 30 minutos. Mas a empresa ainda vem tentando aumentar a capacidade da bateria e diminuir o preço. Enquanto o futuro não chega, a realidade para 2020 não deve ser muito diferente de 2019, com alguns fabricantes tentando implementar baterias maiores de pelo menos 4 a 5.000 mAh. Mas as tendências não são apenas relacionadas à evolução dos smartphones e implementação de novas tecnologias. Estão também na forma como você compra novos apps e serviços no smartphone. Isso porque as assinaturas de serviço estão em alta e deve crescer ainda mais em 2020. Vários apps que eram vendidos agora adotam um modelo de assinatura.
deixam de ser produtos e se tornam serviços. Tá certo que isso não é uma tendência apenas dos smartphones, também para Smart TVs e mesmo em alguns programas de PC, como softwares da Adobe, por exemplo. Você já pagava pelo Spotify, Netflix e outros serviços de streaming de músicas e filmes, e agora Apple e Google estão cobrando da mesma forma pelo Apple Arcade e pelo Google Stadia. Em 2020, provavelmente aquele app que você adora, que tem funcionalidades legais e é atualizado constantemente, também deverá passar a adotar um modelo de assinatura, garantindo assim uma receita contínua e maior previsibilidade de faturamento. Isso se aplica para cursos online, apps de edição de fotos, de câmera e aí por diante. Está quase todo mundo adotando o modelo de assinatura. Eu digo quase porque está para nascer alguém que convença os desenvolvedores de games a abandonar o modelo de microtransações, o famoso free-to-play. E a última tendência que eu gostaria de comentar com vocês não é uma tendência, mas sim uma constatação. Seu smartphone estará mais inteligente do que nunca em 2020, devido à maior capacidade de processamento de inteligência artificial. Atualmente, os celulares já usam inteligência artificial em algumas funções, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de fotos, no aumento da vida útil da bateria, mas os benefícios do uso da inteligência artificial vêm evoluindo de acordo com a evolução da capacidade de processamento dos chips. Nesse sentido, 2020 trará uma grande evolução, já que o processamento de inteligência artificial vai ser 5 vezes maior nos flagships do próximo ano, se comparado a 2019. É isso mesmo que você ouviu, até 5 vezes mais capacidade de processamento em inteligência artificial, o que vai permitir novas aplicações que até então eram impossíveis de ser realizadas, como a tradução em tempo real de uma língua para outra. Pude testar isso no Snapdragon Summit no começo desse mês e é realmente impressionante. Ufa, terminei! Vídeo longo, muita coisa legal chegando em 2020, algumas nem tanto como o serviço de assinaturas, por exemplo, mas podemos resumir da seguinte forma: você provavelmente terá à disposição um telefone com design mais clean, sem notch, com bordas cada vez menores, talvez com o melhor chip do ano, que será um intermediário, e a experiência de navegação no sistema operacional será muito mais fluida devido às telas de 90 Hz, com ainda baterias que devem durar pelo menos um dia inteiro. Ao menos é o que esperamos, já que cada vez mais as pessoas usam seus aparelhos por mais tempo. O seu telefone também será mais inteligente graças à inteligência artificial. Devem surgir ainda muitas aplicações super legais em realidade aumentada e realidade virtual, algo que eu não comentei aqui nesse vídeo, porque senão eu ia ficar meia hora falando. E você vai se tornar sócio de muito desenvolvedor por aí, já que fará um aporte de grana mensal para assinar o seu app preferido. Afinal, nem tudo é perfeito. E que venha 2020.